Muito bom. A partir de hoje, o podcast Sinal Sujo inicia uma série de entrevistas com profissionais da área sobre diversos assuntos e principalmente como orientação nesses tempos tão estranhos que nós estamos vivendo agora, nessa pandemia. A minha primeira entrevistada, ela teve uma carreira longa como gestora em televisão e agora ela se dedica, como ela mesma diz na internet, a desempacar a vida profissional. Com vocês, Carol Pires. Apresente-se, Carol. Olá, gente. Oi, Arthur, tudo bem? Então, como o Arthur estava falando, eu trabalhei muitos anos em televisão, em produtora, né? Estudei rádio e TV, fiz pós nessa área, sempre gostei muito. E aí, num determinado momento da minha vida, eu percebi que eu gostava muito de televisão, mas eu gostava muito mais de desenvolver pessoas para elas crescerem, para elas entenderem melhor da carreira, para elas conseguirem promoção. E aí, fiz aí uma mudança e hoje eu trabalho exclusivamente com isso, que é exatamente o que o Arthur falou, para desempacar a carreira da pessoa, né? Ou para quem quer crescer, para quem quer mudar de carreira, para quem quer descobrir o que fazer da vida profissional. E aí é isso que eu tô fazendo agora da minha vida, e tô adorando. Uma coisa que eu acho que o público obviamente não sabe, e eu acho que eu nunca lhe falei, é que eu sou eternamente agradecido a você, porque em 2009 foi você que possibilitou meu retorno ao primeiro time do mercado de trabalho em TV. Foi uma época muito complicada para mim, e se não fosse a tua intervenção naquele momento, eu não conseguiria ter voltado para o primeiro time das emissoras de TV. Então, estou te agradecendo aqui publicamente e realmente não tem outra coisa a dizer além disso. Nossa, Arthur, fico muito feliz. Eu não sabia disso, não. Eu não sabia, mas fico muito, muito feliz mesmo. E é a pura verdade, viu? Vou te contar. Bom, a gente está num momento bastante complicado do nosso mercado. A gente já vinha aí de uma crise financeira que de repente foi atropelada por uma tremenda crise de saúde e no final, com certeza, nós vamos encontrar uma nova crise financeira. E agora? Como é que vai ser o futuro, Carol? Então, Arthur, eu acho que está todo mundo querendo entender isso agora, né? Acho que ninguém tem uma resposta perfeita, porque ninguém nem sabe ainda o que vai acontecer. Eu acho que o momento pior aí dessa crise de saúde ainda nem chegou, né? Acho que a gente está indo aí para o caminho, e depois disso é exatamente o que você falou, vem uma crise financeira que eu acho que a gente vai precisar se adaptar, mudar muita coisa, né? Que a gente ainda não sabe como vai ser. Para o pessoal de comunicação, eu tenho falado com muita gente, tanto de produtora quanto de emissora, depende muito do que cada um faz e de como tá. Quem tá em empresa contratado tá mais tranquilo, embora ainda esteja com um certo medo, né, de uma demissão, tudo, tem alguma coisa, né? Você tem um plano de saúde, você tem uma estrutura mínima ali. Agora, quem tá fora de produtora, que fazia freela, essas coisas, está numa situação bem, bem complicada, né? Tá bem difícil. E o que você indica, Carol? O que a gente deve fazer nesse momento e o que a gente não deve fazer nesse momento? Bom, eu acho que a primeira coisa é manter calma, né? Não adianta entrar em surto aí, ficar desesperado, também com as pessoas que estão meio desesperadas, não adianta, não vai resolver, né? Tem que focar aí no resultado, e agora o resultado é se cuidar, né? Ficar tenso baixa até a imunidade, não fique tenso, se organize, faça coisas que te façam bem dentro do que cada um pode, porque é isso que eu estava falando, depende da onde você está, a situação pode estar pior ou não, né? Depende muito, tá todo mundo mal, mas alguns estão um pouco piores. Então, tentar manter a sanidade, né? Uma saúde emocional aí, física, que é a primeira coisa, para você conseguir pensar direito. E aí, montar estratégia, eu acho que é muito importante, por mais que a gente não tenha certeza do que vai vir, a gente sabe que isso vai passar. E quando isso passar, a gente tem que estar bem, né? Quem tiver mal, quem não conseguir se organizar, vai passar essa crise e vai estar detonado. E a gente não pode estar assim, a gente tem que estar com uma energia boa para quando acabar tudo, a gente conseguir enfrentar, né? Porque a gente sabe que não vai ser fácil. Então a gente tem que estar com a cabeça boa,
E uma coisa, Arthur, que é muito importante é a qualificação, sabe? Para o pessoal de TV, eu vejo muito isso, eu falo muito com as pessoas. A pessoa estuda muito pouco, investe muito pouco no desenvolvimento. Então, numa crise dessas, às vezes é um bom momento de vai fazer um curso, tem muita coisa online, muita coisa boa, tem muita coisa de graça. Eu mesma estou fazendo vários cursos, tem para a área de audiovisual, tem para outras áreas. Se preparar mais, porque depois que passar a crise, provavelmente o número de emprego vai ser menor. E a gente vai concorrer com gente que está se preparando mais. Então, tem que estar preparado, sabe? E quando eu falo de qualificação, ou é fazer uma faculdade, ou estudar um idioma, ou fazer um curso. Quando eu pego o currículo das pessoas, assim, tem gente que tem, assim, currículos enormes, maravilhosos. Geralmente, quem é da área de televisão é só o emprego, não tem mais nada. Às vezes uma faculdade de 15 anos atrás, 20 anos atrás e mais nada. E aí, não isso Arthur? Você não vê isso? Muito. E aí, o que acontece? Tem uma molecada aí que tá estudando pra caramba, que já nasceu aí com a internet, tem um monte de habilidade, quem é mais velho como a gente não tem. Né? Eu sou da época que não nasci com internet. Você vai ter internet depois de adulta, já, né? Da adolescência já mais velha para frente. E ainda aquele bem começo. Então, não tinha essa facilidade que hoje tem, né? De rede social, de como interagir. Hoje eu vejo que para quem é mais novo isso é muito natural, né? Para mim não é. Tive que fazer curso, entender para começar a sacar como é que era. Então, tem que estudar, gente. Aproveitar esse momento, repensar a carreira, sabe? Não adianta só a gente conhecer alguém ou ser amigo de alguém para se manter, porque não vai. A gente vai concorrer com gente muito boa. Então a gente tem que olhar para... E outra também, né, Arthur? Eu não sei se também qual que é a sua visão sobre isso, que até também... Eu sei que você está me entrevistando, mas eu queria saber a sua, que você está no dia a dia ali também. É assim, as pessoas que estão em televisão, muitas vezes, às vezes já nem gostam mais. Cansou. Porque quando a gente... E eu vou falar até por mim, que isso aconteceu comigo, eu amava. Então no começo, quando você tem 18, 19, 20, 30 anos, você tá numa pegada que você acha tudo divertido. Vai trabalhar de madrugada. Uhul, vou trabalhar de madrugada. Vai trabalhar no fim de semana. Nossa, vou trabalhar o fim de semana. Aí você janta pizza. Quantas vezes, aí alguém né? que é difícil, você acha o máximo que vai comer pizza à noite na emissora, que é tudo demais. Só que a idade vai chegando, e não que você não goste mais disso, mas a vida muda e você quer outras coisas. Você quer conseguir um dia ir pra praia com a sua família, ou você quer ter filho, ou você quer casar, ou você quer fazer uma pós-graduação, sei lá, né? Mas você quer outras coisas além disso. E aí essa vida de TV às vezes não permite. Então, eu queria saber o que você acha disso, eu vejo muita gente querendo, por mais que ame, que era o meu caso, querendo outras coisas que permitam você ter uma vida, né? Uma vida social ali. Não que você deixe de gostar de trabalhar ou de fazer as coisas, mas você quer mais. Como é que é isso para você? Olha, eu inclusive abordei esse assunto aqui, para quem está acompanhando aqui o Sinal Sujo, no primeiro episódio aqui do podcast, que eu comparei a nossa situação à situação dos dinossauros quando o meteoro bateu na Terra. Aqueles que continuaram ali pastando, fazendo a sua vidinha normal, acabaram extintos. Os que evoluíram, viraram aves depois, estão no mercado até hoje. E a gente agora está passando por uma situação dessa. A gente precisa, exatamente, concordo totalmente com o que você estava falando, a gente precisa evoluir no que a gente está, no nosso trabalho, aprender mais coisas e aprender muitas coisas além disso. Eu particularmente, estou falando por mim, Arthur, eu particularmente fiz uma pós-graduação para ensino superior, quero partir para esse lado também. E tem uma coisa, Arthur, que eu estava lendo sobre isso que eu achei muito interessante, que uns anos atrás, tem a ver com a história, né? Na década de 60, 70, o mundo, ele era um mundo comprador, assim, né? Que as pessoas queriam comprar as coisas, então você não precisava fazer muito além. Se você fizesse tudo direitinho, estudasse alguma coisa, arrumasse uma profissão, você ia bem, a coisa ia andar. Sei lá, um dentista que montava um consultório, o negócio vai, fica lá. Em televisão também era meio assim, né? Você vê o pessoal mais antigo de TV, quem arrumou lá, não tinha faculdade, não tinha, né? Um conhecia o outro, pegava alguém ali e vai. A pessoa tá até hoje em televisão, gente antigona, né? Era só fazer o arroz.
Não era Muita só fazer gente. o arroz com feijão que ia. Só que da década de 90 para cá, as coisas começaram a mudar. Não adianta mais você só saber fazer o básico, né? Parece que o dinheiro ficou mais difícil de chegar, né? Em todas as profissões, isso não é só para a área de comunicação. Não adianta você mais fazer só o básico. Quanta gente que faz só o básico e não consegue entrar no mercado. Até quando eu fiz na minha faculdade, me formei em 2002, muita gente não conseguiu já entrar no mercado. Não adiantou fazer o básico, né? Foram poucos que conseguiram entrar. E aí, o que vai acontecendo? De uns anos para cá, você tem que ter um diferencial. Você tem que fazer alguma coisa que, na hora que você vai para uma empresa, isso pode ser para negócio, para pessoa física, por que a pessoa vai querer você e não o outro? O que você tem de diferente? Por que você é especial? Por que você merece estar ali? Porque a concorrência é muito grande, né? E aí, querendo ou não, fica muita gente de fora. Então, para a gente não ficar de fora, a gente tem que ter esse diferencial. E é um diferencial que tem que interessar para quem vai contratar a gente ou para quem a gente vai vender nosso produto. A pessoa tem que ver. E uma das estratégias que é interessante com essa mudança toda, que é uma coisa nova e a gente tem que começar a pensar, é a gente montar como se fosse um ecossistema profissional, que é o seguinte: não adianta eu ter só uma função, eu tenho que ter funções parecidas, porque se o mercado ficar ruim para o que eu estou fazendo exatamente agora, eu consigo ir para uma função próxima. Então, mais ou menos como você falou agora, você trabalha com televisão e quer dar aula, então você vai dar aula provavelmente de alguma coisa que tem a ver com televisão. Então você está montando, né? Você está montando um certo sistema. Aí você pode pensar, sei lá, em montar um curso seu, além da aula em faculdade, por exemplo, montar um curso seu. E aí, desse curso seu, você também pode pensar em fazer uma consultoria de alguma coisa. E aí você vai montando um ecossistema, porque o mercado oscila. Então, numa hora que tá ruim para a TV, você consegue se manter com as coisas de aula. Não tá ruim com a aula, você vai pro teu curso pessoal, sabe? Você consegue ir mexendo. E o mercado tá tendendo para isso. A gente tá indo para uma fase aí muito de precarização do trabalho, né? Perdendo direito, perdendo um monte de coisa. Não adianta a gente ficar tentando segurar, porque já perdeu muita coisa. Então a gente tem que ver como a gente vai sobreviver com isso. E tem uma coisa que eu também acho que é muito legal abordar, que não é só a questão técnica. A questão técnica, que nem o técnico que eu digo, é o seguinte: é você saber fazer seu trabalho, que por exemplo, editor de texto. Você sabe editar, você conhece o software, você conhece a linguagem, você faz. Aí você faz uma faculdade, uma pós, tudo isso é questão técnica, a gente aprende. A gente chama isso de hard skills, né? Que é muito importante ter, que é o que a gente coloca no currículo. Isso é super importante, tem que ter e a gente tem que se preocupar muito. E aí tem uma outra coisa que as empresas estão se preocupando demais. Antes já se preocupavam, mas não era tão falado, agora está mais claro isso, que são as soft skills, que é o comportamento, que é como você age, né? Como você lida com pessoas. Então, a soft skills se você é proativo, se você aguenta tomar uma bronca e continuar trabalhando, né, que é resiliência, se você consegue resolver problema, se você consegue planejar, sabe? São habilidades que não necessariamente a gente aprende no curso, isso vem ao longo da vida, que dá para desenvolver, mas a empresa não consegue desenvolver isso na gente, é a gente que tem que desenvolver, porque é uma coisa muito pessoal. Então, se eu estou numa empresa e a empresa fala que eu tenho que ser mais proativa e eu não concordo, eu falo, tanto faz, eu não vou desenvolver isso. Então, isso tem que partir de mim. Então, em televisão, eu vi muito isso, principalmente para quando era vaga de coordenação. Eu fiquei um tempo trabalhando como gestora, inclusive eu contratava gestores, que é um desafio bem interessante, que é difícil, é diferente de você contratar quem opera equipamento ou quem é analista, porque o coordenador tem que ter algumas habilidades diferentes. Então eu lembro que muita gente queria ser coordenador, todo mundo quer ser coordenador, só que na hora que você vai falar com a pessoa, você vai entender, a pessoa ela não tem as habilidades necessárias. Em televisão acontecia muito da pessoa não ter o hard skill, que é uma faculdade, que é um curso, ter nada, muita gente não tem nada e quer ser coordenador, e não tem os soft skills, que são algumas habilidades necessárias. E aí eu lembro que quando a gente contratava alguns coordenadores, a gente tinha grandes problemas, porque a pessoa não conseguia lidar, ela não conseguia ter empatia para entender o funcionário, não conseguia passar uma informação de um jeito educado, coisas básicas que eu como gestora, não tem como ensinar fácil, né? A gente orienta tudo, mas se a pessoa não quer aprender, não vai, né? Então, a gente tem que estar muito ligada nisso, né? Tem até um caso de um grande amigo meu, que foi promovido
não vou falar o nome dele, lógico, mas ele foi promovido há uns tempos atrás como gestor. Ele era de operações, da parte operacional, e foi promovido. E aí ele me ligou um dia desesperado, falando que o chefe ia demitir ele já estava no lugar há muitos anos. E eu perguntei por quê, o que aconteceu. E ele me contou a história, que um funcionário foi falar com ele e ele falou pro funcionário não encher o saco dele. Eu falei, mas como é que você faz isso? Ele falou, sempre falei assim com todo mundo. Eu falei, então, só que antes você não era coordenador. Antes você era fazer um trabalho que era igual ao do cara. Então o cara não se sentia ofendido com isso. Agora você é chefe dele, você não pode falar assim. E esse meu amigo, ele demorou um pouco para entender que quando você muda para coordenador ou para um cargo de gestão, você tem uma responsabilidade maior na vida das pessoas, né? Um gestor ruim, ele deixa as pessoas doentes, né? Eu já vi muitos casos assim, não sei se você já viu. Opa, com certeza. Essa parte do relacionamento realmente é uma coisa, os soft skills, aprendi essa hoje, isso realmente faz uma diferença tremenda, principalmente televisão, e mais ainda, se você trabalha diretamente com a parte de telejornalismo, você vai viver sob pressão, seja você um editor, seja você um coordenador. É o tempo todo, né? Se você tem perfil para isso, porque às vezes você não tem, às vezes você não gosta da pressão e tá tudo bem. Você não precisa ser bom em tudo. Vai para uma coisa mais tranquila, vai fazer documentário, vai para outra área, né? Uma coisa de entretenimento mais tranquila. Tem gente que gosta, né? Eu gostava muito de jornalismo, porque eu gosto de pressão. Eu sempre gostei muito. E então é perfil. Eu não gosto de coisa muito tranquila, eu já não gosto muito. Então não quer dizer que é melhor ou pior, só quer dizer que o perfil é diferente. E aí a gente tem que ter uma coisa, Arthur, que é muito importante, que também a gente fala muito pouco na área de comunicação, que é autoconhecimento. Cara, isso daí é a coisa mais importante que tem. Você tem que se conhecer, tem que saber o que você é bom, tem que saber quais são seus talentos. Em televisão acontece uma coisa que eu fui perceber mais claramente depois que eu saí. Ninguém te elogia, é só porrada. Não sei se eu não sei se só eu passei em lugares assim, mas todos os lugares onde eu trabalhei é assim, você ser bom é o mínimo que você faz. Então é o tempo inteiro todo mundo apontando os seus erros, todo mundo. Então você esquece que você é bom, você sempre acha que tá na dívida, sempre acha que tá errado, sempre tá ruim. Lógico que tem que melhorar sempre, mas não é assim, né? A gente tem muitos talentos, inclusive a gente permanece no trabalho porque a gente algum talento tem ali. Né? Alguma coisa boa tá fazendo. Então, ou é fazendo muito bem o trabalho e sendo uma pessoa fácil de lidar, ou é você sendo uma pessoa que ajuda todo mundo, que tá ali na hora que precisa. Não sei, alguma coisa você faz de bom que permanece. A gente tem que saber o que é isso. Porque na hora que a gente vai procurar um trabalho, na hora que a gente vai pedir um aumento, na hora que a gente vai querer fazer alguma mudança ou crescer, a gente tem que saber para onde vai. E esse lugar novo para onde a gente vai tem que ter a ver com os talentos que a gente já tem. Não que a gente não vá desenvolver coisas novas, mas tem muita coisa que a gente é bom que a gente tem que saber para a gente conseguir desenvolver lá na frente. Não sei se, né, você trabalhou em alguns lugares que eu, né, parecidos, tudo, mas trabalhou muito mais em outros lugares também. Como é que era isso, Arthur? Da crítica, né, do chefe, como é que você vê isso? Olha, realmente, elogio é aquela coisa, você ouve com muito menos frequência do que uma... Não sei se a palavra correta que seria uma reclamação, mas você pode... A gente inclusive usa muito esse pensamento. Se não estão falando nada, na maioria das vezes é porque está tudo bem. Então, e aí, tudo bem, né? Eu também nunca fui muito ligada, nunca precisaram me elogiar muito, né? Não liga. Mas o que acontece pro ser humano, né? Que não é só quem trabalha em TV. Se ninguém fala nada, tá tudo bem, você não sabe onde você acertou exatamente, não fica tão claro. Né, que aí falta o feedback, que é o chefe chegar, que também tem algumas TVs que estão tentando implantar isso, mas ainda está muito, muito no começo, que é chegar e sentar com você com uma certa regularidade e falar, olha, vou te dar um feedback, você tá indo bem nisso, tá funcionando muito bem aqui, desse outro lado precisa dar uma melhoradinha, tem que ter mais atenção ali, tudo bem? Então tá, de boa, entendeu? Não é um esporro, é te dar um toque, para você saber no que você tem que melhorar, para você ter a chance de melhorar. Né? Eu já vi várias vezes, muitas vezes, a pessoa ser demitida e na hora da demissão a pessoa fala, mas por que você tá me demitindo? E o chefe não saber falar por quê. Fala, você sempre foi ruim, mas você nunca me falou. Ah, mas agora já tá demitido.
Né? Você já viu isso na sua vida? Eu acho que um dos maiores problemas das empresas de comunicação é a própria comunicação interna, né? Isso eu acho que você deve ter visto em vários lugares mesmo. É meio que uma regra, infelizmente, eu acho que em qualquer uma. É uma coisa que eu sempre falo, não existe empresa perfeita, mas tem aquelas que procuram acertar mais. Estão tentando se profissionalizar, né? Porque o comunicação vai tudo muito na intuição, né? Vamos fazendo. Só que já existe muita ferramenta pronta que ajuda as coisas a ficarem mais profissionais. Isso não quer dizer que vai te colocar numa caixinha e não vai deixar você ser criativo. Quer dizer que é um atalho para você sofrer menos, né? Então essa coisa do feedback Sim. ajuda demais. Então na minha vida pouquíssimas vezes eu tive isso. Eu tinha esporro, né? Ah, tá errado. Era isso. Pouquíssimas vezes alguém sentar comigo e falar assim, olha, Carol, aqui tá legal, mas aqui você precisa melhorar. Porque se a pessoa te dá um toque logo do que você precisa melhorar, você já melhora logo. Por que você não vai melhorar? Agora não, né? O que acontece muito é a pessoa ficar dando esporro, gritando, você não entende direito o que é. Aí é tentativa de erro e acerto e vai indo, vamos... Nossa, é muito sofrido, né? E o que pega aqui, o pior é isso, você às vezes ter uma pessoa que você demite, é muito caro para a empresa você demitir, é desgastante para quem demite, é desgastante para quem é demitido, sem ter nunca tido uma conversa antes, né, de explicar, falar, olha, fulano de tal, aqui ó, tá vendo, não tá legal, se você não melhorar, você não vai conseguir continuar com a gente, eu preciso que você melhore, por causa disso, de explicar. E a pessoa faz o melhor dela e entende, né? E esse tipo de conversa ajuda muito. Então, também, veja bem, não estou querendo jogar a responsabilidade só na empresa, e a gente nem deve fazer isso. A gente tem que ver o que a gente pode fazer, porque se ali tudo, né, a gente já sabe que é assim, às vezes a gente chegar no chefe e falar para ele, falar, olha, como é que tá meu trabalho? O que você está achando? Tá bom? Não tá? O que você acha que tem que melhorar? Vai e cobra, né? Vai lá, cobra dele. E aí o chefe fala, às vezes ele pode até falar, às vezes não de um jeito muito formal, nem nada, mas ele vai te dar um toque. Fala, ó, aquele dia que você fez aquilo eu não achei legal. Pronto, já entendeu, você já melhora. Mas isso tem que partir muito da gente, né? Não ficar só esperando a empresa cobrar isso. É muito daquilo que você falou agora há pouco. A gente tem que ter o autoconhecimento. Se a gente não se conhecer por inteiro, ninguém vai conhecer melhor, né? Não tem como. A gente precisa estar sempre ligado na nossa capacidade de trabalho, na nossa reação. E aí vem junto isso. Também é importante a autorresponsabilidade, a gente se responsabilizar pelas nossas coisas, não se colocar no papel de vítima, que também tem muito... Isso acontece muito quando a gente está insatisfeito com o trabalho. A gente está numa fase, não é que todo mundo passa por isso, mas muita gente passa. Quando você começa a ficar insatisfeito por algum motivo, você começa a se colocar numa posição de vítima. E aí você começa a reclamar, né? Vai tomar um café e reclama para todo mundo que você encontra no caminho. Não, porque meu chefe, ele fez isso, ele fez aquilo, porque ele é ruim, porque não sei o quê. Aí começa a grudar em todo mundo e reclamar. Então, aí a pessoa vira uma chata, né? Um chato ali reclamando o tempo inteiro. E gente chata atrai gente chata. Quem é legal não vai ficar. E isso contagia, né, Carol? Isso contagia o resto da equipe de uma maneira impressionante. Eu já vi isso desde o meu primeiro emprego, há muito tempo atrás. Era uma emissora muito boa, era uma emissora de qualidade, era uma emissora que te pagava bem, mas começa um descontente ali, começa um descontente aqui, de repente aquilo se transforma numa crise interna. Eu vi isso acontecer. E aí, olha só, o que acontece? Fica um reclamando pro outro, quem tá reclamando fica mal, quem tá ouvindo fica mal, e aí você vai atraindo mais gente reclamando. Quem não entra no negócio, quem não entra no jogo, sai fora, não faz parte do grupinho. E aí, você reclamar, você não melhora em nada. Muito pelo contrário, quem é o gestor que tá olhando vai ver que você é um problema. Quem é o reclamão ali? A tendência de você ser demitido é muito grande. Se tiver um gestor bom, ele vai te demitir. O mínimo que um gestor bom faz é tirar quem está estragando o grupo, né? Isso faz parte da liderança ali. Agora, independente do gestor tirar ou não, você começa a atrair gente ruim também perto de você. E aí você começa a afundar. Você não vai desenvolver tua carreira, você não vai melhorar. Então agora, para esse momento de crise, tem isso, né? Agora a gente não tá ali no dia a dia, quer dizer, TV tá, muita gente de televisão tá, algumas produtoras pararam. Eu sei que tem emissora que tá fazendo rodízio, que, né, cada um tá lidando de um jeito aí para evitar aglomeração, tudo.
Mas para quem está insatisfeito com alguma coisa, está preocupado, existe uma tendência de ficar reclamando. Então, não faça isso. Não reclame, porque não vai adiantar, não dá resultado em nada. Se está insatisfeito, tem que entender o que tá ruim. E aí, tentar melhorar. E puxando para essa coisa da autorresponsabilidade. O que é que você pode fazer para melhorar a sua vida? E não ficar esperando o outro fazer, porque o outro não vai fazer. Você só vai ficar frustrado. Então, é você que tem que pegar e entender o que é bom. Então, não tô feliz, ou eu tô com medo porque vão me demitir. Tá. Legal, então como é que você faz para ser um funcionário melhor? Para você, quando for procurar emprego em outra emissora, quererem te contratar, né? Tem que fazer um curso, o que é? Desenvolver esse tipo de coisa. É o caminho, né? É o que tem que ser procurado. E me diga uma coisa, Carol, o que é o mais importante depois que passar a tempestade? O que você acha que é o primeiro passo que a gente tem que ter em mente? Que as pessoas precisam estar qualificadas e preparadas emocionalmente. Essa coisa que eu estava falando do hard skills e soft skills. Você tem que estar tanto com a parte técnica melhor do que antes, né? Porque as empresas vão exigir mais. Provavelmente vai ter uma coisa que já tem acontecido, e eu acho que agora vai intensificar, que é você ter que fazer mais trabalho do que você fazia antes, mais trabalho de outras pessoas, sabe? Não é só mais sua função quadradinha ali, né? Que nem a gente viu já acontecer muitas vezes, que o editor de texto começa a editar, que começa a sonorizar, que começa a fazer. Por muito tempo a gente brigou, vi muita gente brigando, não adiantou, né? E a tendência é essa. Então eu acho que a hora que passar isso, muitas funções vão tentar juntar na mesma pessoa. Então a gente vai acabar trabalhando mais, né? E eu acho que isso é uma tendência do mercado. Acho que a gente tem que se posicionar em alguns momentos, sim, mas a gente tem que ter uma flexibilidade para se adaptar, né? Porque se o mercado pedir isso, se você não aceita, ele vai contratar quem está aceitando. Lógico que tem que se colocar limites, tem que ser valorizado por isso, né? Se eu tô fazendo mais, eu preciso ganhar um pouco mais, como é que é? Mas a gente tem que estar preparado, porque a gente não tem certeza de como vai ser. Então você tem que saber fazer mais coisas. Então, por exemplo, eu tenho visto muita vaga de videomaker. Então eles pedem que você tem que saber editar, você tem que saber produzir, você tem que saber sonorizar, você tem que saber fazer tudo, usar uma câmera. Há uns anos atrás, isso era inconcebível, não era assim. Né? Ou você faz um ou você faz outro. Totalmente. E hoje está aumentando. Por quê? Porque não tem grana para pagar tudo. Então, se eu quero produzir, se eu tenho principalmente para quem tem produtora, eu tenho alguns amigos que têm produtora, não tem grana para pagar gente. Não tem. Então, eu só consigo se a pessoa fizer isso. Então, quem consegue se adaptar nesses modelos, elas vão se dar um pouco melhor. Né? Veja bem, não estou falando que é para você desvalorizar e aceitar qualquer coisa. Não é isso. Né? Ou baixar o salário e falar, não, eu faço tudo. Não. É você estar preparado para uma hora que você vai concorrer com uma outra pessoa preferirem você. E aí você negocia um salário, né? Conversa, vê o que dá para fazer. Mas essa coisa da preparação técnica é muito importante. E eu acho que vai sobressair aí as pessoas que também sabem lidar melhor com pessoas, que têm uma resiliência maior, que tem proatividade. Eu acho que nesse momento a proatividade é uma coisa extremamente importante, que a proatividade é você fazer antes que mandem você fazer, sabe? A pessoa que já chega com a solução, não chega com um problema e fala, eu tenho um problema, o que eu faço? Não, é a pessoa que fala, olha, eu vi que tem esse problema, eu pensei em fazer assim, 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 o que você acha? Talvez a melhor opção seja essa. Uma pessoa que consiga fazer isso. Isso é muito valorizado no mercado, né? E as pessoas, quando contratam a gente para qualquer função, o empregador ou o gestor, quem está contratando ali, ele quer resolver um problema. Se você é a pessoa que sempre traz problema, você não está ajudando, você não é bacana ali. Você vai se tornar mais um problema a ser resolvido. Exatamente, aí na primeira oportunidade pro gestor. Porque ele diz assim, eu contratei você para resolver um problema, tá? Agora são dois, é o antigo e você. Né? Então, não. Então, eu preciso de alguém que vai resolver. E, geralmente, eu vi muito isso acontecer. As pessoas, às vezes, que estão no mercado de trabalho, tem aquele que cumpre o horário e faz o básico, né? E fica esperando ter uma recompensa por fazer o básico. E tem aquele outro que chega antes, vai embora depois, começa a aprender uma outra função ali do lado e tá fazendo isso, não sei o que, e tem uma oportunidade. Mas, às vezes, é uma pessoa que dá uma atrasada, às vezes não é o perfeitinho, mas ele tem uma proatividade. Eu já vi muitas vezes esse que não é o perfeitinho, mas que vai atrás mais das coisas, ter uma promoção, e esse do básico não, porque ele tem essas soft skills, ele vai atrás, ele é proativo, ele quer aprender,
E isso é importante para a empresa, alguém que quer ir para frente, né? Lógico que sim, tem funções que tá tudo bem você fazer sua função, tá tudo certo, mas se você quer crescer, você tem que ir além do que você faz. Não adianta só o básico, não. Exatamente, você tem que saber surpreender, né? Que é isso, né, Arthur? É resolver o problema. Na empresa tem um monte de problema, desde falta do ramal, do número do ramal colado fácil, que é a coisa básica, né? Ninguém nunca pensa, mas que toda vez que alguém precisa de um ramal para ligar para alguém, não acha o ramal, até coisas super complexas, né? Então, às vezes a gente, por mais que a gente não tenha muita habilidade, se a gente focar nas coisas pequenas, a gente consegue mostrar um trabalho, consegue ser valorizado melhor, né? Ver esses detalhes. Vou organizar, desde organizar armário, eu via muito, né? Emissora, tudo entulhado, coisa de 10 anos atrás que ninguém mexe, vai lá, organiza, mexe, não sei o quê, que começa a fazer uma diferença. Veja bem, não estou falando que é só isso, não é só isso. Isso é um pequeno diferencial que vai mostrando que você é uma pessoa que está ali, que você, né, veste a camisa, que você está afim de fazer. E isso é mais valorizado se você se compara com uma pessoa que está ali só no dia a dia básico, que fala, não é problema meu, fiz o meu, tô indo embora. Para quem tá insatisfeito, está pensando em pedir demissão, não peça demissão sem ter outra coisa. Não faça isso, principalmente agora. Não faça isso. Eu tava falando com uma pessoa dessa área, né, de comunicação, e tava falando, eu tô achando o lugar que eu trabalho que é desumano, não sei o que. Cara, pode ser desumano, mas agora não é hora. Tá difícil conseguir trabalho, tem muita coisa parada. Não peça demissão se você tá empregado. Engula, é a hora de fazer cara de planta. O que você tem que fazer? Faça o seu currículo, se prepare, já vai vendo outra coisa. Para a hora que você arrumar outra coisa, aí você pede demissão. Mas não peça demissão de jeito nenhum. Mesmo se não tivesse essa questão toda, nunca se pede demissão se você não tem um plano. E um plano, assim, real, que tá para acontecer, que é certo, sabe? Mesmo que você esteja insatisfeito. Então, e outra, né? É isso, primeira coisa, não peça demissão. A outra, tá insatisfeito? Faz currículo e começa a mandar para ver se o mercado te quer. Porque às vezes a gente está reclamando, falando que tá tudo ruim, mas a gente não tá qualificado. Aí a gente é demitido porque a gente é um chato reclamão e não consegue emprego em outro lugar. Então testa antes, manda currículo e vê. Se estão te chamando, você tá ótimo, beleza. Então vai lá, procura outra coisa e troca. Agora, se não tá bom, vai estudar, vai atrás das coisas, descobre no que tá bom, investe em você. É isso que eu queria falar. A gente tá importantíssimo, a gente tá naquele momento que não dá para pensar em trocar o certo pelo incerto. Não faça isso, a não ser que alguém consiga pagar suas contas, tenha alguma segurança financeira tranquila, aí beleza, mas se você precisa pagar boleto, não faça isso de jeito nenhum. Bom, e aí, né, meu merchan aqui, quem quiser falar sobre carreira, quem quiser fazer currículo, entender mais de LinkedIn, que outra coisa, Arthur, LinkedIn é extremamente importante. E vou te falar, 100% das pessoas de comunicação que fazem os processos comigo, que vêm falar, quando eu falo de LinkedIn, fala a frase seguinte, LinkedIn é chato. Todo mundo fala. E o LinkedIn é maravilhoso para você conseguir trabalho, para você conseguir conhecer gente. Então, para quem quiser entender mais de LinkedIn, fazer um currículo bacana, para fazer consultoria, de entender melhor o mercado, tudo, ou até para se descobrir, ou mudar de carreira, ou ajudar, pode me procurar, a gente bate um papo, vejo se eu posso te ajudar, explico um pouco das coisas, porque eu vou te falar, quando eu estava em televisão, se eu tivesse alguém que conseguisse me dar uma luz, eu teria gastado muito menos dinheiro e tempo para fazer minha mudança de carreira, sabe? Porque bate muito a cabeça sozinho. E a gente não precisa estar sozinho nisso, porque é muito difícil você mudar, muito difícil você entender, às vezes a gente está em crise e tudo. Então, estou por aqui. Quem precisar pode me procurar, né? Meu Instagram é Carol Pires Carreira, vai lá e vai ser um prazer conversar e estou por aqui. Ótimo, eu vou também disponibilizar o link, os teus links aqui no podcast e também no meu site, que eu já vou aproveitar e fazer meu próprio merchan também, que é o www.arturtv.wordpress.com. Lembrando que Artur TV é sempre tudo junto e Artur com TH. Carol, só posso te agradecer muito por essa aula que você deu aqui pra gente, por esse direcionamento todo, por essa esperança, e vamos todos juntos tocar em frente, e a tempestade uma hora vai passar. Arthur, muito obrigada, fiquei feliz com o convite, tô sempre por aqui, que você precisar, só chamar,
E obrigada mesmo, obrigada a todos que estão ouvindo aí. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.